Essa é a sua rádio. Programa Conexão Brasil. Debates, entrevistas e comentários. Apresentação, professor Jacaúna Medeiros. Eu estou aqui com o Jonas, que é um dos responsáveis pelo Instituto Conservador São Lucas, e vai falar sobre uma iniciativa muito boa que aconteceu há pouco tempo. E claro, também o próprio Instituto. Eu aproveito também, não só para dar o bom dia ao Jonas, mas ao restante, e aí ele aproveita e apresenta todo mundo. Jonas, muito bom dia. Obrigado pela sua vinda aqui ao nosso Conexão Brasil. Bom dia, muito obrigado. Mais aí. pertinho do microfone. Bom dia, muito obrigado aí para você também que nos ouve. É um prazer muito grande estar aqui para a gente falar um pouco sobre conservadorismo, principalmente sobre ações concretas, né? E quem está aqui comigo é a minha esposa, Thalita Epitácio. E aí, pessoal? Eu tô com o Diego também, que está aqui fazendo a nossa live aqui no Instagram, também com o Tiago também, que está fazendo essa transmissão. Ou seja, para você perceber que ações concretas conservadoras, elas são realizadas em grupo e juntos somos fortes, tá? Pois bem, Jonas, fala pra gente um pouco como é que começou o Instituto Conservador São Lucas, por que iniciar esse movimento, o que ele tem a ver conosco? Bem, a gente já vem acompanhando, né, canais como Terça Livre, o Professor Olavo de Carvalho, e aí a gente começa a ver e juntar em grupos de WhatsApp e falamos sobre política, né, mas discutimos muito sobre políticas e nenhum grupo falava sobre ações concretas sobre esse assunto, né. E aí, juntando um grupo no WhatsApp, a gente pensou em, não, vamos partir para a prática, né? E saindo para a gente partir para a prática, pensamos em ações. E aí, num primeiro momento, vamos fazer uma associação conservadora. Só que a associação conservadora, a gente pode ter no caminhar da história, a gente perder o nosso vínculo, né, com esses ideais. E aí vamos passar então para o Instituto. E aí criou-se então o Instituto Conservador. E aí, qual é o nome? E a gente pensou aí trazer um nome pernambucano, Joaquim Nabuco, bem como o Conde da Boa Vista, né, que iniciou o movimento conservador em Pernambuco. Mas esse nome, né, não colava na comunidade e não trazia a informação que a gente queria, né, para o pessoal do dia a dia que nos acompanha. E aí criou-se, então, veio o nome São Lucas. E essa ideia de São Lucas, né, para trazer e resgatar essa ideia de que é um instituto que vai cuidar das pessoas, um instituto que vai trazer o evangelho, vai trazer o movimento cristão também. Ou seja, todos os talentos em prol da vocação que é servir ao outro. Então, foi assim que surgiu, e aí a gente tem trabalhado com ações práticas dentro dessa perspectiva. Instituto Conservador São Lucas. A ideia do Instituto Conservador São Lucas, eu acredito que não é só juntar pessoas, reunir para conversar, para discutir, para aprender mais. Eu entendo até de um aspecto espiritual da coisa, né? Porque o nome é de uma personalidade importante bíblica, né? Um médico, um historiador, alguém que foi um dos evangelistas, uma das pessoas que contou a história de Cristo, aquilo que nós vencemos desde lá até agora. Então o Instituto, ele abrange muito mais do que só essa reunião e a caridade, o amor, essas atividades que vocês têm praticado. Isso, é verdade. Algumas pessoas, quando a gente chega para fazer o primeiro evento, pergunta, é um movimento da igreja? Isso não é só da igreja, né? É um movimento de debate conservador? Não é só isso, né? A ideia é que a gente possa ter o vínculo do amor. Então a gente pode ir e ajudar os vulneráveis, né? E perceber que cuidar do órfão, da viúva, é coisa das pessoas de bem, não necessariamente daquelas pessoas que estão só na igreja, mas também de todos aqueles que querem o bem para o próximo, e aí o desenvolvimento do nosso próprio país. Recentemente, o Instituto São Lucas fez uma atividade, eu vi as fotos, achei sensacional. É aquilo mesmo que qualquer pessoa que seja solidária, que pense no próximo, que ajude e que tenha o conservadorismo, que é para você ajudar a manter a própria civilização através de pequenas ações, através da solidariedade, da ajuda às pessoas. Então, o Instituto Conservador fez recentemente essa atividade. Conta pra gente um pouco o que aconteceu lá. Bem, é interessante. Não existem soluções, né, soluções globais, mas locais, como a gente aprende até com o nosso professor Olavo de Carvalho, né? Inspirado nisso, a gente procurou alguma ação que já tinha acontecido, né, em algum bairro próximo da nossa residência. Então, você que está nos acompanhando aí, procure alguma ação que já exista perto da sua comunidade, né, do seu bairro. Foi que a gente identificou que uma colega, a Maísa, né, bem como o Fábio, um abraço aí para o Fábio e a Maísa, já realizavam o Natal das Crianças. O ano passado, eles sozinhos realizaram o Natal das crianças com 450 crianças, dando pipoca e refrigerante.
sem nenhum apoio institucional. E aí, ao conhecê-los, eu disse assim, vamos agora juntar então um apoio institucional, né, e trazer toda essa organização de voluntários e colaboradores. E aí, nos sentamos e organizamos o Natal das Crianças. E como é que foi esse evento? Maravilhoso. O Natal das Crianças, a gente catalogou as crianças, deu mais ou menos 250 crianças no Natal da Criança, que foi lá no bairro do Jardim Jordão, lá precisamente no Córrego da Rosa. Trouxemos um filme, né, para as crianças, elas sentaram enquanto estavam assistindo o filme, comeram pipoca, algodão doce, depois sacolinhas, depois das sacolinhas, kits de pintura, ou seja, envolvendo toda a comunidade nesse grande movimento. E foi maravilhoso. Só para você ter uma ideia, Jacaúna, a repercussão disso, que a própria população local falou assim, quando é que vocês vão comprar uma casa aqui no nosso bairro para ter uma sede física no nosso bairro? E isso é maravilhoso, ver o reconhecimento da própria população local com o movimento conservador prático, né? Eu imagino que nesse início do Instituto Conservador São Lucas, já desse grupo de gente boa que está aí reunida, que está participando, que faz atividades e pensa não só no próximo no sentido de alimentá-lo, o estômago, mas também a alma, né, o espírito da pessoa, que é importante. Imagino que outras pessoas passaram a olhar para vocês, mesmo que recentemente, e dizer, olha, eu quero fazer parte disso, como você mesmo estava dizendo. Por que o Instituto já não tem um imóvel aqui junto da gente? Esse é um grande desafio. Toda vez que você quer fazer uma ação prática, né, o que acontece muitas vezes, Jacaúna, é assim, não, vocês têm que ter um CNPJ, depois vai ter que abrir uma conta, e a burocracia é tão grande e que acaba o voluntário parando. Ele diz, vamos fazer, e o pessoal vai ser contagiado pela prática, e aí a gente vai partir para o nosso CNPJ e para a parte jurídica. E a gente já está partindo isso para o mês de janeiro, né, para o estabelecimento da nossa page, bem como da parte jurídica do CNPJ, mas o pessoal já viu na nossa página que você pode acompanhar aí, Instituto São Lucas, no próprio Instagram, né? Valeu, Thalita. São Lucas. Começa nos seguindo nas redes, né? Entra no privado, manda uma mensagem para a gente colocar você dentro do nosso grupo do Telegram ou do Instagram, para a gente poder falar para vocês um pouco sobre a nossa própria reunião. E aí, Jacaúna, a gente já pensa fazer em janeiro uma reunião com os associados, com o grupo, para falar um pouco sobre o Instituto e a missão do Instituto. Porque o Instituto ele vai em 6 pilares, né, como eu estava conversando com você. A gente vai abordar o 3LMP. O que é o 3LMP? O 3LMP é lei, liderança e liberdade. M de moralidade, P de política e E de educação. Ou seja, vamos falar sobre L, vamos fomentar liderança locais, L de liberdade, ou seja, a livre iniciativa, a livre comunicação. A própria lei de como forjar uma lei dentro dos princípios da própria moralidade da instituição ou da própria comunidade. A moralidade para a gente não se perder nesse caminho, porque muita gente começou com boa intenção e ao longo da politicagem se envolveu em coisa que não deve fazer. A própria política, o P de política partidária, como se envolver para ser um líder comunitário, bem como para ser um vereador, um deputado. E o E de educação, abrindo creches em bairros, né, cuidando das crianças antes que cheguem lá e falar sobre o aborto. Vamos tratar das crianças antes que cheguem nesse estágio. Ou seja, no E a gente vai trabalhar esportes, incluindo toda a comunidade. Então, se você quiser fazer parte, primeiro nos siga no Instagram, né, para a gente poder incluir você e aí ficar a par de todas essas informações. Você disse muito bem, e eu achei isso importante, e preciso redundar sobre o que você falou. Essa abrangência que o Instituto tem, que ele não trata só do local, do global também, para a formação desse indivíduo, dessa criança, dessa pessoa, para que ela possa crescer com princípios importantes e bons. Na verdade, é um reflexo daquilo que ficou meio perdido lá décadas atrás. Isso. E que, infelizmente, hoje muita gente acha que é bonito, é perfeito, é saudável, quando não é. Mudar a cabeça de uma criança ou fazer ela acreditar em coisas das quais são impossíveis, né? A gente tem nós temos muitas pessoas nesses meios que infelizmente pregam, trazem para isso. E não é o fato, não é a questão do Instituto Conservador. E isso para mim é louvável, sim. Há quem torça o nariz, quem acha feio, eu não gosto disso, parece uma coisa retrógrada, reaça. Pelo contrário, né? Na verdade é manter as pessoas bem, saudáveis, não só física, mas espiritualmente.
e também como cidadão. A gente fala muito sobre cidadania hoje em dia, mas qual é a percepção disso que o indivíduo tem de fato? É daquilo que se ouve num programa como esse, é o que alguém acompanha num jornal, num telejornal, ou lê, ou na verdade é numa ação junto às pessoas. Verdade. Por isso a ideia não só de entregar, né, bolinhos, não só entregar presentes, né, e te deixar sua mente aí tranquilo, não, já fiz a minha caridade. Não, é se envolver com a comunidade, com o bairro. Ou seja, a criança que recebeu o nosso presente, ela depois vai ser monitorada, a gente vai, se Deus assim permitir, abrir um local físico, né, para que a gente possa receber essa criança e trabalhar lei, liberdade, a liderança dessa criança, a moralidade, envolvê-la politicamente nas questões do nosso município, do nosso bairro, trazendo a ela, e tudo isso repercute na educação. Ou seja, não adianta a gente pensar que educação e melhorar a periferia é coisa do Estado. E muitas vezes a direita em Pernambuco, ela quer colocar um novo governador para que ele possa cuidar da periferia. Não, a direita tem que se envolver com a periferia, fazendo ações locais, mudando a realidade da moral e da ética da própria população. Não é a responsabilidade até de outra, vamos dizer assim, de um outro prisma ideológico. Na verdade, é muito mais do que isso. Né? Isso é verdade. Cuidar do outro, ele vai além das ideologias. Então, assim, eu não sei qual a sua ideologia que acompanha aí, mas se essa ideologia não leva você a cuidar do próximo, repense, tá? E se essa ideologia faz você cuidar do próximo, entre, né, com toda força, com toda vontade. E alguém pode dizer assim, mas se já passei o tempo, né? Se eu já tô muito velha, ou assim, eu sou muito novo. Não existe isso. Você não perde tempo se você tem vontade, ou seja, nunca é tarde demais se você tem vontade. Imagina agora algumas pessoas que acompanham nesse momento, outras que vão acompanhar depois e pensam, poxa, gostei da iniciativa, sensacional, ótimo. Como é que eu faço? Eu preciso me associar? Eu ligo para quem? Como é que eu faço para me juntar ao pessoal do Instituto Conservador São Lucas? Eu quero ajudar. Eu sinto que falta isso onde eu moro, por exemplo. Eu quero uma iniciativa dessa aqui no meu bairro, por exemplo. Aqui na cidade a gente tem algumas iniciativas, mas não nesse caso, nesse sentido. Entendi. Veja, a ideia nossa é fazer case mesmo de sucesso. Ou seja, a gente está trabalhando no bairro do Jardim Jordão, mas eu quero convidar você que está aqui em São Lourenço da Mata e queira conhecer o nosso instituto, ou seja, nos siga no Instagram, esse é o primeiro momento, depois no Facebook, tá? inst.São Lucas, entre em contato conosco, você será introduzido dentro do próprio grupo, né, do Instagram, bem como do Telegram. Entrando dentro desse grupo, você vai ser convidado a participar de uma ação prática, bem como da nossa escola de conservadorismo, dentro do próprio instituto. E aí vamos trabalhar e fomentar no seu próprio bairro, ou aqui mesmo no próprio município, ou aqui mesmo em São Lourenço da Mata. A ideia é trazer toda a estrutura e a expertise do nosso instituto, para que você aí no seu bairro que está ouvindo agora, diz assim, poxa, eu posso ter então uma ação prática do Instituto São Lucas, e eu posso ser essa liderança dentro do meu município. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa que aconteceu comigo no meio do rádio, aí isso faz sentido para uma pergunta para o pessoal do Instituto. Quando eu comecei aqui, tem alguns anos já, e algumas pessoas conhecidas minhas pensavam que eu seria candidato a alguma coisa, porque eu havia entrado no rádio. Não, eu nunca me candidatei a nada e não é o ponto. Até hoje, né? Nunca fui candidato nem a presidente da Associação de Moradores. Não que seja ruim exatamente, mas esse não é o meu propósito. Eu entendo, pelo que você disse do Instituto Conservador São Lucas, que também não é esse o propósito dele. Não, veja só, é por isso que eu falei para vocês aqui que um dos pilares do nosso instituto é a política partidária. Né? A gente vê muito instituto que o político ele faz e cria um instituto para dar base para o seu curral eleitoral. Isso não é a nossa ideia. Veja, a política partidária é um dos pilares, mas o nosso pilar, nossa alma é cristã e vai desenvolver a política partidária como vai desenvolver a liderança, a lei, a moralidade e a educação. Ou seja, o político ele vai estar abaixo da nossa comissão executiva, ou seja, a gente vai receber ajuda e fomentar líderes políticos, mas não serão esses líderes políticos que vão pautar o nosso instituto. Eu estava dizendo isso até para desestimular algumas pessoas e estimular outras, que talvez alguém diga, eu não quero me juntar porque a proposta... Não, essa não é a proposta. Essa não é a proposta. A proposta realmente é fazer a diferença e ocupar os espaços, né? E
Se você tem interesse em se envolver com a sua comunidade, começar como um conselheiro tutelar, nós vamos dar todo o apoio, toda a maneira, toda a cultura para que você seja um excelente conselheiro tutelar, mas a gente não vai ser pautado pela política. Veja, e hoje, infelizmente, a direita ela é pautada por tretas da esquerda, né? Uhum. E aí a gente faz protesto disso, protesto daquilo. Olha, é interessante e é oportuno protestar, mas viver só de protesto, a gente não muda a realidade da nossa cidade. Não é viver como um menino turrão, né? Encontrando encrenque tudo quanto é canto. Ou seja, treta, fazendo memes. Pessoal, isso aí é uma parte muito pequena do movimento político. O que o pessoal quer é diversão, o que o pessoal quer é cultura, é alta cultura, educação. O que o pessoal quer entender é ser amado. Essa é a grande realidade. E ser amado e praticar o amor ao próximo vem do grande, né, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que se comemorou ontem, né? O dia de Natal. Há controvérsias, mas eu prefiro ficar com a data, eu prefiro não dizer outras coisas, eu prefiro dizer que sim, Feliz Natal, Jesus nasceu, é o nosso Salvador. Eu imagino que você também tem essa mesma perspectiva. Ah, sim. Quando falamos sobre para as crianças, né? Nós trazemos o Natal das crianças. E não é só a entrega do Papai Noel, porque o Papai Noel em si não traz nele virtudes que a gente tem que fomentar no nosso instituto. Então, assim, nós devemos trazer para as crianças personagens que tragam em si virtudes. Então, independente se você acha, Jesus Cristo não deve ter nascido em dezembro, mas é importante celebrarmos a vinda do Deus Todo-Poderoso de forma pessoal ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E aí um símbolo dentro da nossa comunidade de fé, de cumprimento da missão, daquele que deu a própria vida para salvar o próximo, aquele que amou incondicionalmente e apesar de ser desprezado, caminhou para servir a missão do Pai Celeste e nos amou incondicionalmente, essa pessoa é Jesus Cristo. Então, o nosso instituto, ele fomenta a personalidade de Cristo em nossas vidas. Ou seja, porque se a gente for trabalhar apenas a ideologia sem um exemplo pessoal, as crianças e o indivíduo, ele perde a própria identidade. Porque o discurso, e aí é bem interessante, senhores, não foi o discurso divino que mostrou a glória de Deus. Se olharmos para o próprio livro de João, o Evangelho de João, é o verbo, ou seja, o discurso encarnado que vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a vida de Cristo é a luz do mundo, como vemos isso em João. Isso é maravilhoso. Instituto Conservador São Lucas, eu realmente desejo que seja próspero, como já começou muito bem essa atividade, essa atitude em ajudando essas crianças, outras pessoas também. Eu desejo que realmente se consiga muito mais apoio e desinteressado, né? E que, assim, isso possa ser próspero durante os próximos anos. Jonas, fica à vontade para quando você quiser vir outras vezes, se você quiser falar mais, houve outra iniciativa, avisa para a gente, nós divulgamos. Isso aqui é fato. Né? E é uma atividade que a gente incentiva assim e vê com muita alegria que isso aconteça, porque às vezes as pessoas pensam depender só do Estado para alguma coisa acontecer. Mas se o indivíduo pode, e muitos podem se unir a outros numa iniciativa como essa, por que não? E ainda bem que sim, que tem gente que pensa fora dessa caixinha. É verdade, eu agradeço mesmo essa oportunidade maravilhosa. E teremos outros eventos, e no final de cada evento vou estar aqui compartilhando com vocês. Mas, senhores, eu sou um exemplo prático. A minha casa é uma casa de madeira, né, perto de Palafitas, ali na Zona Sul. E quem construiu a minha casa foi um movimento voluntário. A igreja era uma igreja pobre, com 40 membros só, local, que fizeram um grande mutirão e construíram minha casa de alvenaria. E ali, quando eu vi aquilo com 10 anos de idade, eu disse, não, eu nasci para justamente motivar pessoas a ajudar outras pessoas. Então, se aconteceu isso com a minha vida, eu quero motivar a você a mudar a vida de outras pessoas e propagar essa nova vida. Novamente, quem assim queira fazer parte, quem queira inclusive colaborar financeiramente, porque isso é importante para que a coisa possa, né, atingir muito mais gente, como é que elas podem fazer? E os contatos de novo, né? Bem, isso é importante dizer, porque veja, quando a gente fala de financeiro, né, finanças, o dinheiro, na verdade é a materialização do seu esforço. Então, se você não pode ir, mas você quer pegar o seu esforço e entregar nas nossas mãos para a gente passar para uma criança, colabore com esse instituto.
Então, a primeira maneira, veja só como é importante a sua contribuição. Uma bola que a gente utilizou para entregar para uma criança de couro, para que seja durável, custa R$15. Se a gente atendeu ali mais de 200 crianças, ou seja, é R$3.000 só para dar uma bolinha para 200 crianças. R$3.000 pode ficar pesado para você, como fica para mim. Mas se cada um de vocês aqui que estão nos assistindo doar para o Instituto R$15, R$10, R$30, podemos fazer mais e muito mais com o seu esforço. E para fazer isso, você entra em contato conosco pelo nosso Instagram, inst.sãolucas, manda uma mensagem para a gente vai passar para você o nosso Pix. Então, acabei até fazendo, aderindo a esse Pix, que a gente pode passar de um para outro sem pagar nenhuma taxa, né? E você vai fazer a sua doação de maneira assim, e vai ter um feedback. Porque no futuro vamos precisar acolher crianças. Por exemplo, a gente vai oferecer judô em uma comunidade, um esporte. Mas para a gente pagar esse professor, a gente precisa que cada voluntário possa doar uma pequena quantia para que a gente possa sustentar crianças fazendo esportes, bem como aula particular. Então, assim, se você quer nos conhecer mais, São Lucas no Instagram, procura nossa página São Lucas no Facebook, tá? Manda uma mensagem para a gente, que a gente vai trazer o retorno para você, passando a nossa conta corrente por meio Pix ou por depósito e boleto. E se você quiser, tiver uma grande quantia, a gente vai aí buscar no mercadinho, vai buscar aí na feira, mas a gente quer pegar esse seu esforço e fazer ele uma coisa gloriosa para a glória de Deus. Gostei do finalzinho. Para a glória de Deus, é exatamente isso. A gente precisa. Jonas e os demais, né, que estão aqui, muito obrigado pela vinda. E, novamente, reforço. Estão convidados nas próximas vezes, se tiverem outras atividades, vou divulgar lá no blog Generalidades, porque a gente faz aqui o programa na Rádio da Mata e também coloca lá no blog Generalidades toda a atividade. Então o pessoal pode acompanhar. Inclusive, vamos colocar as imagens depois aí no blog da atividade que vocês fizeram lá, que eu achei sensacional, né? Essa ajuda que vocês praticaram lá com as pessoas, com as crianças e com os adultos, até pessoas que tiveram lá um momento agradável e maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Alguém quer falar? Então, se vocês quiserem falar, tá bom. O pessoal está segurando aqui. Meu agradecimento ao Jacaúna, meu agradecimento ao Tiago, né, que fez essa ligação entre a gente, tá? Agradecer aí ao Diego, que está com a gente, a Thalita, que acordaram cedo. Eu sou controlador de tráfego aéreo, então ontem foi um dia muito tumultuado no aeroporto, muito avião, muito trabalho, mas aí aqui de manhã já estou trabalhando aqui com vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade. Você que nos assiste pelo Instagram, pelo Facebook, lá pela própria rádio, muito obrigado, que Deus abençoe, tenha a todos vocês um excelente dia e estamos juntos, para a glória de Deus. Amém. Show de bola. Deixa eu só pessoal. Já gostando, já joguei, é isso aí. Valeu, pessoal.